Eu me formei ano passado em música e eu trabalho com música para jogos no BPIG aqui da PUC. Então, assim, para essa apresentação, na realidade, ela é só um geralzão, assim, sobre todo o universo de música que pode ter dentro de um jogo. Não vou ensinar vocês a usar a ferramenta, porque é bem difícil, bem complicado explicar todas as ferramentas que a gente tem que usar para fazer um jogo em 1 hora ou menos. Então, eu vou só falar do processo geral, assim, num formato bem simples. E essa apresentação ela é mais para desenvolvedores do que para músicos, assim, né? Mais o que vocês têm que fazer para o jogo ficar completo. Então, o nome da apresentação é Cada Mundo Tem Sua Trilha, né? Que a gente usa bastante essa apresentação. E eu vou começar pelo processo criativo, que é a primeira parte da criação toda da trilha sonora do jogo. Então, assim, na primeira parte do processo criativo, a gente participa do brainstorm, por mais que vocês não acreditem. É muito interessante que o músico participe de toda a criação do jogo, até porque, assim como o desenvolvedor e o level designer e todo mundo precisa participar precisa entender o conceito do jogo, o músico também precisa, senão a música fica totalmente jogada de lado. E daí você vai chegar com uma ideia e o músico provavelmente não vai entender direito do que você está falando. Então, é muito interessante para o músico participar do brainstorm do jogo. Eu coloquei aqui dois joguinhos que são para iPad, acho que já estão disponíveis na App Store, quem tiver pode baixar. O primeiro é Master of Maoris, ele é uma ideia Maori, eu não sei, tem alguém aqui que não conhece os Maoris? Sim, só perguntando. Tá. Então ele é um jogo todo baseado na cultura dos Maoris e a gente teve que fazer toda uma pesquisa para fazer a trilha sonora, né? Então a trilha sonora vocês podem até imaginar como que é. Mas eu diria para vocês baixarem o jogo porque ficou muito legal. E o Altos Adventure também é um outro jogo que a gente fez nesse modelo de apresentação que eu vou passar para vocês depois, que é um jogo feito para autistas. Então na época a gente teve que fazer estudo de caso. A gente assistiu a algumas palestras de pessoas falando sobre o autismo para entender o que é a doença e até onde a gente podia ir na música do jogo. Até porque o autista ele se irrita com muita facilidade, então fazer uma música muito aguda, coisas assim, iam complicar o jogo, então a gente não podia fazer. Então foi todo um processo de pesquisa antes de começar a fazer a música, assim como o design do jogo e a própria criação de mecânicas e tudo mais participou do mesmo processo com a gente. Bom, para a música, a gente usa muito o que a gente chama de representação mental. Eu não sei se algum de vocês já teve a oportunidade ou já escutou, por exemplo, a trilha sonora do Star Wars, por exemplo, sem estar assistindo o filme. Provavelmente quando você escuta só a trilha sonora, você lembra das cenas do filme, mas se você escutar a trilha sonora antes de assistir o filme, você também vai relacionar com alguma coisa próxima ao filme, porque a gente usa as representações mentais para isso. Então, por exemplo, assim, eu não vou usar um monte de coisas de percussão, por exemplo, várias variações na bateria e tal, num jogo que seria dentro de um museu, por exemplo. Porque não faz sentido, porque o museu é um lugar de silêncio, é um lugar que você lembra de coisas mais clássicas e tudo mais. E essas são as representações que a gente usa para fazer a música. Porque a música ela tem que estar relacionada com o jogo, senão não adianta, senão é uma trilha completamente nada a ver. Então daí essas representações mentais todas a gente tem que imaginar no brainstorming do jogo, logo na hora que você decide o tema. Então, por exemplo, um jogo de ação e aventura, você não vai botar Beethoven para tocar, porque não faz nenhum sentido, entende? Então são essas representações. Eu já vi gente fazendo isso, tá? Não inventei. Bom, na composição a gente usa vários métodos. Então tem um método que vocês já conhecem, que seria a composição de qualquer coisa, até do jogo, que você escreve primeiro, você tem um esqueleto e você vai trabalhando em cima daquele esqueleto. Assim como é na programação, no desenho e em várias outras coisas.
A gente gosta muito de fazer na Jam, principalmente eu vejo vários modelos de composição que são super engraçados e muito legais de fazer, que é a composição por desafio. Então, por exemplo, a gente coloca um desafio X, por exemplo, a música só pode ter 30 segundos e ela não pode ter, em hipótese alguma, nota sol, por exemplo. Aí o cara tem que trabalhar em cima daquele desafio e tem que fazer aquilo lá. E acabou. Então a gente trabalha bastante dessa forma, que é bem divertido. A composição por padrão, que por exemplo assim, o cara fala assim, não pode ter violino, mas na metade da partitura vai ter um violino só. Daí a gente chama de composição por padrão. Então o cara tem um padrão X e ele vai seguir esse padrão até o final da trilha sonora inteira. Que é um método que a Blizzard usa muito. Eles fazem um padrãozinho e eles vão copiando aquele padrão e a música inteira é só aquilo lá. É tipo um padrão fechado, assim. E a composição livre, que daí vai de compositor para compositor e o cara faz o que ele quiser da música, né? Sensacional. Depois de fazer a composição, a gente tem um arranjo. A parte de arranjo é a parte onde a gente coloca os mais variados instrumentos do jeito que o compositor quiser e do jeito que ele achar melhor. Então, por exemplo, assim, a composição básica eu vou fazer assim, vai tocar um piano, por exemplo. Aí eu faço uma melodia X e daí eu vou completar essa melodia com, sei lá, vou colocar violinos, vou colocar, sei lá, metais, vou colocar percussão atrás, vou colocar, sabe, vou enfeitar ela. Ele vai enfeitando aquilo lá até chegar na versão final da música, que seria, tipo, a versão completa, assim, da música, né? Daí, depois do arranjo, a gente vai para a produção que eu chamo de complementar, tá? Isso não eu chamo de complementar porque nem todos, por exemplo, na Game Jam, não dá tempo de fazer produção complementar, que eu deixo bem claro. Tudo isso que vocês vão ver agora são coisas que não dá tempo de fazer na Game Jam, esquece. A não ser gravação, gravação às vezes dá tempo, só às vezes, não sempre. Então, na produção complementar, a gente tem a masterização e a mixagem, que no caso, assim, a gente usa vários programas para fazer a mesma música. Mais ou menos vai de 4 a 5 programas diferentes para fazer uma música só. Então, quando a gente compõe a música lá no programa, a gente compõe num programa um pouco mais simples, e às vezes ele não tem a sonoridade que se aproxima ao som do instrumento real. Então, a gente vai passar essa música para um outro programa que tem um som um pouco melhor, e a masterização vai fazer a troca desses sons. Ela faz a troca desses sons, ela vai colocar efeitos na música, ela vai ajustar volumes, intensidades, baixo, ou grave, ou agudo. E tudo isso é na masterização que a gente faz, né? Que é mais ou menos como se você tivesse com uma escultura e estivesse fazendo as curvas mais bonitinhas, assim, na escultura. Daí faz os recortes também e a adaptação para as outras mídias. A música que você escuta no seu celular não é a mesma música que você escuta no computador, ponto. Então vocês têm que deixar bem claro para o músico se o jogo é para celular, se o jogo é para computador, se o jogo é para ser jogado com fone de ouvido, sem fone de ouvido, porque essas coisas mudam muito a música. Vocês não têm ideia de como é ruim você pegar um jogo de computador com qualidade, o som com qualidade para celular, por exemplo. É péssimo, é bem, bem ruim. E daí padronização de volumes, que é justamente para deixar toda a trilha sonora no mesmo volume, né? Porque se ficar uma música baixa, uma música alta, fica uma loucura daí. Tem que ficar abaixando e aumentando o volume toda hora. A gravação. A parte de gravação na Jam, a gente usa bastante, por mais que não pareça. A gente grava bastante coisa no celular, sei lá, a gente se vira, né? Com o que tem na mesa. A gente grava bastante coisa. Mas, no caso, aqui, como eu estou explicando, é depois da masterização. Então, depois que a música já está numa versão meio final, a gente vai ver quais instrumentos não chegaram próximos o suficiente do que seria real, assim, do que seria uma pessoa tocando, e a gente vai gravar esse instrumento que não ficou bom no programa. Então, por exemplo, acontece muito de violoncelos ficarem ruins nas músicas, assim, acontece bastante. Então daí, por exemplo, a gente faz a música inteira, deixa ela bonitinha no programa e em vez de pagar uma orquestra inteira para gravar, a gente paga um violoncelo, que é bem mais barato que uma orquestra, para gravar só aquele trecho que ficou ruim. E daí depois a gente encaixa na música e remasteriza ela.
E efeitos sonoros também a gente grava bastante porque é difícil de achar nas bibliotecas. Para efeitos sonoros, é importante para os desenvolvedores saberem que tem muita biblioteca gratuita. E essas bibliotecas são muito úteis na Game Jam. E muita coisa você pode resolver sozinho nessas bibliotecas. Então tem o Audioblocks, que é muito bom para sound effect. É bem fácil de achar as coisas lá, então... E daí ele baixa em vários formatos também. Ele baixa em MP3, OGG, baixa em Wave, baixa em vários formatos. E tem o SoundSnap, que não é tão bom, mas no SoundSnap tem muita música pronta. Então você consegue achar umas musiquinhas, uns trechinhos prontos e é bem legal de adaptar dentro do jogo essas coisas já prontas. E daí, como é gratuito, você não precisa direitos autorais, não tem nenhum problema com isso. Bom, aí o Sound Design. A gente chama de Sound Design um conjunto de estudos que formam a trilha sonora do jogo. Então, para adaptar o som dentro do jogo, a gente usa o que a gente chama de planos sonoros. Então, tem o plano do personagem e tudo que está em volta dele. Então, são os próprios do personagem. Por exemplo, respiração, arroto, sei lá, passos, coisas assim. Eles estão no primeiro plano sonoro, que é o plano do personagem. Aí a gente tem a ambientação ao primeiro grau. A ambientação de primeiro grau é o objeto que está do lado do personagem. Então, por exemplo, uma caixa ou, sei lá, um abajur que ele vai ligar. Isso é um objeto de primeiro plano e é o primeiro plano sonoro também. Então tem uma adaptação de volume a esses planos todos. Depois dos objetos que estão em volta, a trilha sonora ela vem com um pouquinho menos de volume. Então daí é para adaptar os volumes que estão mais próximos e os volumes que estão mais distantes do personagem, né? Depois vem os efeitos, qualquer tipo de efeito. Então o efeito não vai ter o mesmo volume da ambientação, por exemplo. Porque os efeitos eles podem ser do personagem ou de fora do personagem. Então daí tem tudo isso para pensar, né? E por último, os sons de interface que a gente coloca. Só que assim, para tudo isso a gente usa um conceito. Então, por exemplo, no Mario, você percebe que as músicas e os efeitos sonoros são muito parecidos. Porque eles usam um conceito só para fazer o jogo inteiro. Então isso também é importante de deixar claro. Eu não sei quantos de vocês são desenvolvedores, mas é muito importante deixar claro para o seu músico, para o cara que vai fazer a sua música, falar assim, o jogo é sobre isso e a música precisa ser assim. Por exemplo, assim, você vai fazer um jogo sobre o México, sei lá. Então a música tem que ser mexicana, mas ela precisa aparentar mais, sei lá, o trompete, por exemplo, ou mais o violão. E você tem que deixar isso bem claro para ele, porque o músico não entende programador e o programador não entende músico. Então tem umas frases que a gente fala assim que é para isso, assim, para a galera se entender. Os sons de interface, tanto menu quanto achievements e vitória, e você ganhou, você perdeu, esses sons todos têm que ser baseados na trilha sonora, não pode ser som qualquer, assim. Senão fica assim fora do padrão. Você tem que escolher um padrão para o seu jogo para ele ficar bonitinho. Vocês percebem assim que, por exemplo, a trilha sonora e os efeitos do Zelda, por exemplo, são todos muito iguais porque eles seguem um padrão X que remete à representação mental daquele jogo. Então, é mais ou menos isso que a gente procura fazer na Jam, né? Porque, afinal, alguns jogos podem ser vendidos. Então, a gente faz o melhor que dá no tempo que a gente tem. Daí, de exemplo, eu botei o Valiant Hearts, que é um jogo muito legal. A trilha sonora dele é muito boa. E o design também é muito bom, as mecânicas são ótimas. E eu vou colocar o vídeo pra vocês verem. Eu não sei se está saindo o som. Tá. To my dearest friends, through the evil noise of artillery, tanks, and planes, I remember our adventures, our friendship, and your pain. My closest friend, Emil, in your twilight years, you came to fight.
Lucky Freddy, you were always fearless and with intent. I hope you have found peace with your letters that were never sent. Anna, the bravest of warriors across the Western Front, saving the mountain of wounded without firing a shot. And Carl, if only I could light your way home through the fields of war, through treacherous nights, to be with your family once more. Although I cannot write these words, and the time has come to part, your stories will always remain, as will your valiant hearts. Tem gente chorando, né? Não, então, esse jogo ele é engraçado assim de usar como exemplo porque a trilha sonora dele é super simples, é um piano só. E é só isso que eles usam o jogo inteiro. E o resto é tudo música conhecida, então eles usam muito... muitos compositores, assim, tipo Mozart, usam muitas coisas assim da época barroca assim, da música, e é muito legal. A parte boa dele é que ele não é um jogo 3D, mas o áudio dele é 3D, então se você joga ele com fone de ouvido, você consegue perceber o que está à sua direita e o que está à sua esquerda, só que o jogo não é em 3D. Então, tipo, ele dá uma sensação muito louca, assim. E o jogo é bem triste, tá, gente? Só avisando. Tá, é bem triste. Mas ele é legal de usar como exemplo porque a trilha sonora dele é muito simples. É bem babaca, assim, pra falar bem a verdade, é bem babaca. Eles botaram um pianista lá e falaram, toca enquanto roda o jogo aí. E foi mais ou menos isso que ele fez. Então as músicas são todas bem minimalistas, assim. Você não vai ver nada muito emocionante no piano, mas é uma música que tem todo o efeito que ela precisa dar pro jogo, né? E tanto os efeitos sonoros que tem muito efeito sonoro. Esse jogo tem, acho que, 40 ou 50 mil efeitos sonoros de arquivo. É bem louco, assim. Eu pesquisei, juro pra vocês. É bem louco. E daí a música, ela tem menos porque os efeitos sonoros são bem mais. Então, né, nesse caso, os efeitos sonoros têm um volume bem mais alto do que a trilha sonora, justamente por causa disso. E também tem uma fase nesse jogo que ela é só da música. Então, você tá num carro, assim, e você tá fugindo de um general, e você tem que sair no ritmo da música, assim. Você fica desviando das coisas no ritmo da música. É bem legal, assim, super engraçado. É super bonitinho também a fase, e ela é corridona mesmo. Então é legal, assim. Esse é um jogo muito interessante. Para quem quer ver mesmo sobre áudio, é um jogo bom para entender como é que funciona essa parte toda do processo criativo do áudio, né? Que tem que ser muito relacionado ao jogo, senão não faz sentido. Nem pra gente e nem pro jogador, né? E o jogador tem que ter aquela imersão no jogo. Se ele não tiver aquela imersão, o jogo não tem tanto sentido, né? Então, mas era basicamente isso, assim, que eu tinha que passar pra vocês. Mas, assim, as coisas que vocês sabem que vocês podem pedir pro músico fazer, que são coisas que dá pra fazer, sabe? Coisas que dá pra fazer nas 48 horas. E coisas que vocês podem entender do processo de criação do músico. Claro que eu não ia chegar aqui e ia explicar pra vocês todas as partes técnicas e tudo que você precisa saber pra compor, por exemplo. Porque vocês são programadores e eu sei bem que não dá tempo. Porque eu programei na Jam passada e não deu tempo de fazer a música do meu próprio jogo, né? Então, assim, vocês não precisam saber fazer a música, mas vocês precisam entender os processos pelos quais o músico passa até chegar na trilha sonora do seu jogo. E é bom até pra, sei lá, não sei quantos de vocês trabalham com desenvolvimento, mas pra vocês entenderem o que vocês podem e não podem pedir pro músico, né? Que seria o ideal do contato entre o músico e o desenvolvedor, né? Então, bom, o resto do tempo eu deixei mais para as dúvidas mesmo, se alguém tiver alguma dúvida, alguma consideração,
um jogo que pode, assim, me falar que acha que é legal de dar de exemplo. Tem vários jogos que dá pra dar de exemplo, mas eu escolhi esse porque é lindo demais esse jogo. Então, alguém tem alguma dúvida? Pergunta? A Patrícia não vale. Não, você não vale. Alguém tem nada? Tem? Uma pergunta, é porque na verdade eu sou músico, mas de programação eu tenho música. Então, no caso, por exemplo, compõe a música e entrega, eles resolvem isso. Então, a ideia é a seguinte: quando você for entrar na equipe, você como músico, você vai ter que analisar qual que é o tipo do jogo. Se é, por exemplo, um jogo para criança, qual que é o público-alvo. Se ele é para criança, qual que é o perfil dessa criança. Por exemplo, se ela é uma criança normal, se ela é criança de 5 anos ou de 10 anos. Isso tudo você vai ter que analisar junto com os desenvolvedores e junto com o designer. O interessante seria você acompanhar o serviço do designer. Porque o músico, quando ele vê o jogo ficando pronto, é mais fácil dele imaginar uma música e daí você compõe conforme a imagem, conforme as cores usadas, a paleta de cores usada no jogo e tudo mais. Então, o ideal seria participar do brainstorm deles e fazer algo baseado naquilo e sempre trabalhar no seu público-alvo. Claro que, por exemplo, assim, eu sou muito mais fã de fazer sound design para jogo infantil do que para jogo adulto. Eu acho que eu não tenho, por exemplo, assim, um jogo de ficção científica para adulto, para mim, é um bicho de 7 cabeças. Agora, por exemplo, do Altos Adventure, eu fiz a trilha sonora inteira muito fácil, porque eu tenho facilidade com criança e eu conhecia bem o público-alvo. Então, a ideia é você conhecer o público-alvo do seu jogo e entender para que e para quem ele foi feito, né? Essa é a ideia. E daí você vai fazer a música com base nessas informações. É bem difícil, mas assim, depois que você pega o jeito, a sua trilha fica bem mais próxima, o jogo fica bem mais bonito, assim, de ver. Porque ele fica um produto só, e não várias coisas que foram encaixadas, sabe? Então, mais alguma dúvida? Deu? Então tá, eu vou embora. Nenhuma dúvida mesmo? Só perguntou? Então tá. Eu acho que o Bruno vem falar agora, não sei. Saber onde é a área de dimensão de arte.